Eu ainda estou anestesiado com essa corrida maravilhosa que foi o GP do Azerbaijão nesse domingo. Gravo o vídeo neste domingo para apresentação do GP às 10 na manhã desta segunda-feira. Então, desde já, salve, salve a todos os amigos, as amigas do Grande Prêmio. Um prazer, Fernando Silva, aqui falar com vocês sobre essa corrida incrível e sobre esse pódio que, para mim, é a consagração dos humilhados, é a consagração dos injustiçados na Fórmula 1. E por que eu falo isso? Se a gente lembrar que não muito recentemente, Sérgio Pérez foi publicamente achincalhado pelo Helmut Marko, um dos seus novos chefes da Red Bull, o Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, que cobrou bastante Sérgio Pérez nesses últimos meses, né? No seu ainda início de ciclo com a equipe taurina. E o Pérez, depois do prazo que ele se deu de 5 corridas para se adaptar, para se encaixar ao carro da Red Bull e a própria estrutura da equipe de Milton Keynes, na 6ª corrida ele vai lá, emplaca uma grande atuação. É claro que a gente pode considerar que a vitória foi um tanto ocasional, até porque o Max Verstappen ele caminhava para triunfar se não fosse aquele pneu furado na reta dos boxes ali, restando poucas voltas para o desfecho da corrida. Mas o Sérgio Pérez caminhava para pavimentar um excelente segundo lugar. A vitória meio que caiu no colo, não sei se é injusto falar isso, mas o Pérez ele conseguiu, em meio às adversidades, ele conseguiu sobressair e conquistar sua segunda vitória na Fórmula 1, a primeira como piloto da Red Bull, primeiro pódio dele como piloto da Red Bull, e a exemplo do que foi o GP de Sakir do ano passado, o GP do Azerbaijão desse domingo também foi uma corrida muito insana, uma corrida marcante, não apenas pelos acidentes, mas pela completa imprevisibilidade, né, que as circunstâncias que cercaram a corrida tornaram, né? Essa imprevisibilidade tornou a prova muito diferente, né? E com desfecho muito diferente. Algumas das críticas do Helmut Marko, elas foram até justas, vamos considerar assim, principalmente naquele fim de semana do GP da Espanha, em que o Pérez ele se classificou mal, mas ele não conseguiu, de fato, ser um player, digamos assim, naquela disputa entre o Max Verstappen e o Lewis Hamilton pela vitória em Barcelona. O Hamilton ganhou, o Max Verstappen não teve como se defender muito da maior pressão, do melhor ritmo do Hamilton lá na Catalunha. Dessa vez, em Baku, a situação foi muito diferente. O Pérez foi um grande escudo para o Max Verstappen e conseguiu segurar o Hamilton, principalmente no miolo do circuito Azeri, nos trechos mais rápidos. O Hamilton se aproximava bastante, mas o Pérez ele conseguia ampliar essa vantagem ali no miolo do circuito. Foi isso que fez a diferença, até que tudo aquilo que aconteceu, o Verstappen viu a vitória, uma vitória praticamente ganha, sair pela culatra, e aí o Pérez conseguiu encaixar uma grande vitória, uma vitória, como eu falo aqui várias vezes no GP às 10, como o Sérgio Pérez é um baita piloto, precisava de um carro realmente de ponta na sua sequência na carreira na Fórmula 1, ele que, com exceção da McLaren em 2013, só competiu por equipes do pelotão do meio, tem a chance de ouro da carreira agora com a Red Bull, teve um começo meio titubeante, mas todos os pilotos que mudaram de equipe do ano passado para esse ano tiveram esse começo mais claudicante. Com o Pérez não foi diferente, mas a partir dessa 6ª corrida ele conseguiu realmente deslanchar, né? A classificação, principalmente o Q3, foi uma exceção, porque o Pérez tinha carro para buscar pole position, classificou-se em 7º lugar no grid, foi beneficiado com a punição imposta ao Lando Norris, então ele ganhou uma colocação no grid de largada, mas depois da corrida, desde o começo, ele conseguiu
ganhar posições importantes, estava no lugar certo na hora certa, quando seu companheiro de equipe Max Verstappen acabou sofrendo com aquele revés todo, e aí foi o momento da consagração do Pérez como vencedor, agora com a equipe Red Bull. Então o Pérez é um dos pilotos que eu trago aqui como injustiçados, que foram consagrados, foram exaltados lá no pódio de Baku. E aí eu passo para o Sebastian Vettel, que eu acho que melhor que ninguém sabe, e talvez mais do que nenhum outro piloto nesses últimos meses, últimos anos até, foi muito criticado, sim, até porque ele sofreu com performances muito difíceis. Foi uma fase muito complicada na Ferrari entre 2019 e essa fase complicada ficou mais difícil ainda em 2020, tanto que toda a situação acabou culminando na saída do Vettel da Ferrari. Ele ficou um período com futuro indefinido, até que a Aston Martin, ano passado o Racing Point, esse ano a Aston Martin, pelas mãos do Lawrence Stroll, trouxe o tetracampeão para a equipe, para fazer dupla com o Lance Stroll. E curiosamente, o Vettel ocupou o lugar do Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez, que também ficou um período desempregado, com futuro incerto, ele acabou sendo contratado pela Red Bull, e os dois pilotos aí, um sucedeu o outro, os dois formaram o pódio completaram o pódio lá no Azerbaijão, junto com o Pierre Gasly. Mas o Vettel, como o Pérez, como o Daniel Ricciardo, até hoje vem sofrendo com esse problema de adaptação à nova equipe, ao carro da nova equipe. O Vettel também, ele lidou com muitas dificuldades no começo da temporada. Inclusive, eu gravei aqui no GP às 10 há um tempo, se não me engano, foi no fim de semana do GP da Emília-Romanha. Eu disse que o Lance Stroll estava colocando o Sebastian Vettel no bolso, e eu fui muito criticado aqui, né? Talvez até com alguma razão, porque, na verdade, era preciso dar mais tempo, né, para que o piloto pudesse se destacar, sobressair. Lembrando que o Lance Stroll fazia uma grande corrida, né, em Baku, quando ele também sofreu com problema no carro. Ainda não está claro se foi exatamente um furo no pneu, o problema da suspensão. Acredito sim que tenha sido um furo no pneu, e ele perdeu a chance de marcar um grande resultado, seria um fim de semana de ouro para Aston Martin. Mas o fato é que o Vettel, ele conseguiu reunir forças, ele conseguiu ter resiliência para lidar com esse momento ainda difícil de adaptação, a estrutura de uma equipe para ele nova, a um carro que exige um estilo de pilotagem diferente também do que ele estava acostumado na Ferrari, e ele pouco a pouco conseguiu evoluir. E essa evolução a gente já tinha visto no GP de Mônaco, embora também, levando em conta toda a situação, é um resultado que a gente meio que relativizou, porque Mônaco é bastante complicado também, mas o fato é que o Vettel foi muito bem em Mônaco, marcou seus primeiros pontos com a Aston Martin ao terminar a corrida em 5º lugar. E nesse fim de semana, no Azerbaijão, o Vettel ele foi muito bem, principalmente na corrida, né? Porque a classificação faltou esse pouquinho para ele passar para o Q3. Ele ficou frustrado por um erro que ele cometeu na sua volta rápida no Q2, mas na corrida ele foi muito bem, ele teve cabeça no lugar para fazer as ultrapassagens certas, no momento certo, conseguiu ganhar posições muito importantes, e é claro, ele também se valeu das posições em que ele ganhou, graças ao revés de seus principais concorrentes, dos concorrentes que estavam à sua frente, né? Então, o Sebastian conseguiu alcançar um muito improvável pódio, porém merecido, por tudo que ele passou, pelo grande piloto que é, pelo grande personagem, pela grande história que tem o Sebastian na Fórmula 1. É realmente animador. O Vettel merecia um pódio como esse, depois de tudo que ele passou. Então, é mais um nessa lista desse pódio dos pilotos injustiçados outrora e que foram consagrados em Baku. E para fechar esse top 3, eu destaco, claro, o Pierre Gasly,
Pierre Gasly, que está muito na retina ainda, o quanto ele também é achincalhado, várias vezes acaba sendo alfinetado pelo Helmut Marko. O Helmut Marko dá toda a impressão de que não gosta do Gasly, mas ele faz um trabalho muito bom, muito honesto, muito decente com a AlphaTauri. Já foi assim nos tempos de Toro Rosso, quando ele conquistou aquele pódio no GP do Brasil de 2019, né? Pouco depois de ele ter sido rebaixado da Red Bull para Toro Rosso. Foi assim com a AlphaTauri, conquistou uma vitória inacreditável em Monza e tá aí sempre bem, um dos melhores pilotos aí da Fórmula 1 e um dos grandes destaques no pelotão intermediário. Quando ele tem um carro que o ajude a conseguir ir além no pelotão e se destacar, o Gasly geralmente ele faz grandes trabalhos, grandes atuações. No fim de semana foi assim. Ele até despontou com chances reais de conquistar pole position, conseguiu o 4º lugar no grid. Ao longo da prova ele esteve sempre ali entre os primeiros, não errou, escapou daquelas artimanhas do circuito Azeri, né? Muito traiçoeiro, né? Em vários pontos da pista, muita gente ficou, muita gente bateu, muita gente se chocou com as barreiras de proteção, mas o Gasly ele conseguiu sobreviver. Absolutamente foi uma corrida de sobrevivência. E aí, com os azares do Hamilton, do próprio Max Verstappen, isso tudo ajudou o Pierre Gasly a buscar mais um pódio na carreira, 3º pódio da carreira, e faz dele, sim, um dos grandes nomes da temporada. E depois de tudo que ele passou, né, aquele filme ainda está na retina do rebaixamento dele da Red Bull para Toro Rosso, hoje AlphaTauri, e todas as críticas proferidas, principalmente pelo Helmut Marko, ainda ecoam. Então, Gasly faz por merecer e é mais um para completar essa lista do pódio, com 3 pilotos humilhados, injustiçados nas suas respectivas carreiras e devidamente consagrados, devidamente exaltados lá em Baku. Curiosamente, os 3 pilotos, todos eles, em um determinado momento, fizeram, ou no caso do Pérez, faz parte da Red Bull. Então, Red Bull que, aliás, foi muito bem também na Fórmula 2, que correu também nesse fim de semana em Baku. 2 vitórias do Yuri Vips, que é um dos pilotos do Red Bull Junior Team. Destaque também para o Felipe Drugovich na principal corrida do fim de semana. Ele que largou em 11º lugar para terminar na 4ª colocação. Então, um fim de semana muito intenso, de muitas corridas e de grandes emoções mesmo. A gente começou o trabalho, era bem até antes das 7 horas e está finalizando agora, com muita informação, tudo para entregar a você, amiga, a você, amigo do Grande Prêmio, a melhor informação. Siga e nos apoie aqui no canal do Grande Prêmio, clique aqui em Seja Membro, venha fazer parte do nosso clube exclusivo de membros e tenha direito a grandes vantagens. Venha com a gente que você não vai se arrepender. Agora fico aqui desejando a todos vocês uma grande semana, uma semana de muita luz, muitos cuidados, acima de tudo, de muita paz e que venham grandes notícias para todos nós. Saúde, hein? Vamos junto para mais uma semana. Valeu demais, boa semana a todos, vamos junto, saudações.